Graça e paz, família Vibni, família mais abençoada do Vale do Aço, amém, queridos? Glória a Deus, que bom que você veio hoje. Hoje nós vamos começar o estudo do livro de Cantares. Quem leu o capítulo 1 e 2? 1, 2, tá bom, com vocês dois nós vamos vencer hoje, amém, querido? Cantares 1 e 2, vamos ler? É um livro poético, né? É um dos livros poéticos. Logo depois nós vamos entrar nos profetas, será o estudo de Isaías. Amém, queridos? Já orou hoje? Orou? Então vamos orar mais. Quanto mais oração, melhor. Oremos. Obrigado, Pai querido, pelo dia abençoado. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado por este lindo momento que nós acabamos de ler, essa passagem poética, maravilhosa da Tua Palavra, mas que tem também ensinamentos teológicos e morais para a nossa vida. Obrigado, querido Espírito Santo de Deus, receba a honra, a glória, o louvor e fale com cada coração para nós sairmos daqui edificados, sairmos melhores do que nós entramos. Obrigado mais uma vez, te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Estudando a Bíblia, capítulo por capítulo, hoje nós vamos estudar então Cantares 1 e 2. Não sei se vocês notaram, já tem uns estudos que tem umas fotozinhas aqui, né? Só que essa foto não dá para você ver direito, né? Se Deus quiser, lá para o mês que vem nós vamos ter um outro data show mais forte, vocês vão ver melhor. Sabe que foto é aquela ali? Vocês já ouviram falar em inteligência artificial? Estão falando direto de inteligência artificial, né? Aquilo é a inteligência artificial fez para mim. Eu digitei lá que eu queria uma figura, uma foto que representasse bem o livro de Cantares, tá vendo? Aí o que ele fez? Um jardim bonito, tá vendo? Ó, maçã, macieiras, frutas de todo tipo, uva, tá vendo? Nós acabamos de ler que essa mulher aqui de Cânticos, né, de Cantares, ela, lá na frente nós vamos ver o nome dela, ela é uma sulamita, ela é chamada de sulamita, e ela é uma mulher que diz que os irmãos dela foi ruim com ela, colocou ela para cuidar das plantações de uva. E aí o sol queimou a pele dela, e ela é morena, né? Então ela é mulher morena. Então ali, está vendo? Ó, uma mulher e um homem, a palavra de Deus, a Bíblia, o rolo, frutas, um jardim bonito, né? Intocado praticamente. Obrigado, irmãos. Jardim intocado, as pombas, né? Ele compara o olhar dela, o olho dela como os da pomba, tá? Então assim, isso foi trabalho da inteligência artificial. E a inteligência artificial faz coisa para a gente. E lá na frente eu digitei lá, conversei com a inteligência artificial, falei para ela assim, faça o desenho da mulher do livro de Cantares, e pus esse texto, que ela fala que ela é morena, né? E o Salomão, uma figura de Deus aqui, fala que essa mulher é lindíssima, ela é encantadora, e ele se apaixonou por ela, e isso também é uma representação, irmãos, de Cristo e da igreja. Então esse livro na verdade ele é um livro com teor sensual, né? Ele tem teor sensual, não é sexual, é sensual, e isso reflete na teologia e dentro do judaísmo e do cristianismo, reflete o cuidado, o zelo e o amor de Deus pelo povo de Israel e pela igreja de Cristo Jesus. Então os irmãos vão notar que tem um teor sexual, você deve pegar isso tudo e pensar da forma como foi escrito o livro de Provérbios, amém, queridos? Me desculpa, de Provérbios não, de Cantares, né? Que nós estamos de Cantares. É porque esses livros são poéticos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes, tá bom? Então vamos lá, o livro é conhecido também como Cantares de Salomão ou Cânticos de Cânticos. A Bíblia hebraica traz Cânticos dos Cânticos, a minha é Cântico do Cânticos, tá bom? Tem umas que traz Cantares, não preocupa, se tiver também escrito Cantares de Salomão, tá certíssimo, não tem problema nenhum. É um livro poético, isso aqui é uma poesia, assim como Provérbios tinha um pouco de poesia, Eclesiastes tinha muita poesia, agora esse livro também traz muita poesia, né? E ele é único, por quê? Na Bíblia você não vai encontrar outro livro igual ele, tá, irmãos? Os irmãos sabem que no primeiro dia que eu vou trazer um livro novo, igual hoje, eu trago essa história por trás do livro, né, que é bom a gente saber. Então esse livro, ele é único, na Bíblia você não vai encontrar outro parecido, porque ele traz tema de amor e romântico, e usa uma linguagem cheia de símbolo. Isso tudo que foi falado aqui, irmãos, que nós lemos, parece que é um homem apaixonado por uma mulher, e uma mulher apaixonada pelo homem, né? E a mulher está procurando o homem, procurando o marido dela, no esposo e tal, entre todos os homens ele é o mais formoso, mas isso é uma representação do cuidado de Deus, que é o noivo, Jesus, que é o noivo, com a igreja, e a igreja com o noivo.
né? Como se fosse bodas, um casamento. Então o entendimento nosso tem que ser todo assim, tá? O livro utiliza poesia, então é muita poesia que tem aqui. Eu mesmo fiquei até sem graça de ler isso aqui, nas horas que está falando da mulher, né? Mas eu vou ter que ler. Eu pensei em fazer um jogralzinho, pedir a Ana Silva, ó, você lê a parte da mulher, eu vou ler a parte do homem. Mas não funciona, não ia dar certo, né? Então o entendimento fica difícil demais, até a leitura nesse sentido, tá? E a interpretação varia, tá, irmãos? A interpretação varia. A igreja católica vai fazer uma interpretação, a igreja evangélica faz outra, e o judeu faz outra totalmente diferente, tá? O judeu, ao ler Cânticos dos Cânticos ou Cantares, ele vai interpretar que o nome, o amado aqui desse livro, não sei se vocês notaram, o tempo todo não vai dar nome ao homem e vai chamar ele de amado e a mulher de amada. Só lá na frente, no capítulo 5, que nós vamos ver o nome da mulher. Aliás, capítulo 6, versículo 13. Ele vai falar, volta, volta, ó Sulamita, volta para que nós te vejamos. Por que quereis olhar para a Sulamita como para a dança de Manaim? Aqui vai aparecer o nome Sulamita. Na minha Bíblia está minúsculo, mas na Bíblia hebraica esse nome é maiúsculo. Traduzido por Sulamita é o nome Shulamit. Só isso, mais nada, mas é um nome feminino, é o nome de uma mulher, e que na verdade, o significado do nome que traduzimos por Sulamita, é como se fosse um feminino de Salomão. Você não sabia? Então o nome Sulamita é um nome próprio, que na minha Bíblia está em minúsculo, como se fosse alguém de uma região chamada Sulamita, mas não é um nome feminino, o nome de uma mulher, que aqui na verdade quer significar a ligação do rei Salomão com essa mulher, por isso é um feminino de Sulamita. Não sei nem se tem jeito de falar, tem nome que tem feminino, seria como se fosse Daniel, o homem, e essa mulher chamaria o quê? Daniela, aí pegou legal, né? Deu para entender. Então isso é conhecimento, tá, irmãos? Para você que quer aprender e levar para a vida, e no futuro você pode precisar disso, tá? O conteúdo, já falei, é uma série de poemas que descrevem a relação amorosa entre um homem e uma mulher, entre o amado e a amada, que neste caso o judeu vai interpretar que é o amor de o amado Deus pela amada, que é a nação de Israel. O judeu vai interpretar assim. Agora nós que somos crentes, vamos interpretar que o amado é o noivo, é Jesus, e a amada é a noiva, a igreja. Por isso que eu te falei que tem várias interpretações. E tem outras religiões que vão interpretar diferente, que não vem ao caso aqui agora, tá bom? Então a gente precisa trabalhar dentro desse pensamento ao ler o livro, ou estudar o livro de Cantares. Um outro detalhe também é a divisão do livro, né? Cheio de poema, né? E descreve beleza da natureza, de plantação, do sol nascer, do final, igual nós vimos aqui, ó, o inverno já passou, vai falar que entrou a primavera. Então ele é muito poético, falando da beleza da natureza, criando um ambiente romântico. Olha que incrível, criando um ambiente romântico, um jardim bonito, igual a gente vê mais ou menos ali, aqui está escurinho e tal, mas se vocês pudessem olhar para a televisão lá, vocês vão ver que lá está bem claro, está bem bonito, né? Agora, a importância, irmãos, teológica deste livro, ele é grande, porque ele não fornece muitas informações teológicas para nós não, mas informa princípio teológico e moral, traz para nós igualzinho o livro de Eclesiastes, igualzinho o livro de Provérbios, né? Desde que nós começamos a estudar Provérbios, eu falei para os irmãos, o livro de Provérbios, ele mete a porretada na gente o tempo todo. É um livro com grandes princípios morais, mas detona o preguiçoso, detona o beberrão, detona o cara que come muito, e vai detonando, né? Vai passando na vida conjugal, para respeitar o marido, respeitar a mulher, e a mulher o marido. Então é um livro que desce o porrete. Se a pessoa for ler devagarinho, é um livro onde Deus, né, arrebenta, nos chamando a atenção para os princípios morais. Eclesiastes Cantares traz isso, irmãos, mas muito pouco. E também o teor teológico, ele é muito pouco. A mensagem central é essa, é o amor e a intimidade só
parecendo que o amor é a intimidade de um homem por uma mulher, mas na verdade a gente sabe que é o amor e a intimidade de Deus pelo seu povo, de Cristo pela sua igreja. Então, seja ele um livro que você lê ele com finalidade espiritual ou não, presta atenção nisso, com finalidade espiritual ou não, ele se torna um livro excelente para se aplicar na vida conjugal. Se os homens aqui hoje casados lerem esse livro e ter o cuidado de aplicar isso com relação à sua esposa, é um manual tremendo de um bom relacionamento conjugal. Então esse livro tem valores inestimáveis, tá, irmãos? Então os maridos aí, ó, pega, ou então a mulher dá o livro pro seu marido e fala, ó, decora isso aí, né? Porque é verdade. Aqui a gente vê o amor, como eu diria assim, um amor puro, um amor pé no chão, mas um amor definido. Essa mulher demonstra um amor por esse homem e ela vai atrás dele. Não seria assim que deveria ser os casamentos, irmãos? Não é ou não? O marido amar a sua esposa e ir atrás dela, né? E a mulher amar o seu esposo e ir atrás dele, trabalhar para isso, clamar pela presença dele. Então é um livro tremendo, tá? E esse livro é utilizado em todos esses dois sentidos, tanto espiritual como não, né? Eu não sei se os casados para sempre, vocês fizeram casado para sempre, menciona o livro de Cantares. Se não menciona, tem que aplicar ele. Mencionou lá, Ninja, o livro de Cantares? Não lembra não? Misericórdia, é um manual tremendo, né? Vamos seguir então, irmãos. Mas só que eu perdi a minha ajudante ali, não rodou, passou. Vamos entrar então, né, depois dessa introdução que eu fiz ela por fora, né, para você. Agora vamos entrar naquela que eu gosto de falar, introdução, né, como introdução. A autoria do livro, irmãos, definitivamente é aceita como de Salomão, até mesmo porque o livro começa assim, Cânticos dos Cânticos de Salomão. Ao contrário de Eclesiastes, que deixa a gente em dúvida, né? Fala só assim, palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, apesar que deixa assim, qual deles? Mais provável que seja Salomão, pelo livro, que fala de sabedoria. Salomão pediu sabedoria a Deus. Porém, não fala, então, nenhum estudioso vai afirmar que Eclesiastes é de Salomão. Todos concordam que seja, mas não. Esse não tem dúvida, porque no início dele está escrito Cânticos de Canto de Salomão. Está tranquilo, né? Então a tradição toda vai aceitar como autoria de Salomão. O conteúdo do livro, eu já falei para vocês em parte, é um livro de poema oriental, cuja linguagem, isso aí é que é importante, ó, é um livro de poema oriental, mas a linguagem sensual na qual ela foi escrita tem sido criticada. Quem é que critica? Os estudiosos da Bíblia criticam, tá? Não é eu, nem você, nem nós não, é os caras que estudam a Bíblia, que traduzem os manuais, né, os originais. E eles chegam nesse livro, e porque ele é diferente dos outros, eles chegam aqui, barra e falam, mas será que esse livro deveria estar aqui? Porque eu não sei se os irmãos conhecem a palavra cânon. Já ouviu falar no cânon da Bíblia? Pois é, o cânon funciona assim, tem um punhado de especialista na linguagem original da Bíblia, nada meu, nada seu, tá? Nada disso. Gente que entende mesmo a linguagem que a Bíblia foi escrita, e eles se reuniram em um tempo, há muitos anos atrás, e decidiram que esses livros que nós temos aqui são inspirados por Deus, e que outros não são. Então eles definiram, quem eram eles? Judeus, né, e de outros lugares do mundo entendido da Bíblia. Então está esse monte de livro aqui na nossa Bíblia, porém, na Bíblia Católica tem outros livros que aqui não tem. Porque decidiu-se, lá o cânon na Igreja Católica, decidiu que incluiu uns outros, que são livros históricos e livros apócrifos. São livros que contam até coisas que aconteceram relacionadas ao que nós temos. Porém, nem o judaísmo não aceitaram como livro inspirado por Deus. Então eles entram na outra Bíblia, mas não entram nessa. Então, quero que os irmãos entendam que quem definiu, na verdade, os livros que estão aqui ou não, foi Deus através dos homens. Amém? Deus através dos homens. Podemos acrescentar algum livro aqui ou não? Vou perguntar claro. Nós podemos acrescentar algum livro aqui ou não? Obviamente que não, né? Obviamente que não. Mas o que tem aqui foi definido por alguns homens que reuniram e disseram, vamos colocar porque esses são inspirados, né? Claro que por cima deles estava quem, irmãos?
Estava Deus falando, põe esses livros aqui, né? Estava Deus. Mas eu quero que os irmãos entendam como é que funciona esse livro aqui, para ninguém te enganar, tá? Quem escreveu isso aqui foi Deus? Essas letras? Não, foram os homens, não é? Antigamente a Bíblia era falada, o pai, a mãe falava para o filho, que falava para o filho do filho, ia falando e falando, até que chegou um momento que eles começaram a escrever, 2.000, 3.000 anos, 4.000 anos atrás, começaram a fazer alguns manuscritos, que se foi encontrado, né, Deus permitiu que fosse encontrado, eles juntaram e fizeram o livro. Esse livro assim, bonitinho, no papel, impresso, foi lá para o ano de 1500, lá, quando surgiu a impressão, né? Quando surgiu a impressão, aí veio esse livro para nós. É para os irmãos não ficarem no estudo bíblico, viajando e não entendendo como é que funciona. É por isto que eu leio na minha Bíblia de um jeito e vocês leem na Bíblia de vocês de outro. E se eu pôr aqui um texto da Bíblia aqui, vai ser diferente. Tem gente que fica bravo e acha que tem que ser tudo do mesmo jeito. Não, porque na verdade existem traduções diferentes da Bíblia. Amém, queridos? Se eu entendesse a língua hebraica, eu poderia também fazer a minha tradução da Bíblia. É chamado de domínio público. Domínio público é um documento, é uma obra de arte que ela passou de um determinado tempo, eu não me lembro agora, e aí o dono, o proprietário, aquele que escreveu, perde os direitos de como é que eu digo, agora eu esqueci o nome da coisa aqui, e aí fica domínio público, todo mundo, hein? Isso, ele perde a exclusividade, que você falou a palavra? Autoral, ele perde a exclusividade. Aí todo mundo pode usar meu material, desde que cite que aquele material é do Edgar, é do Francisco, é do Antônio, entendeu como? Ele perde, tem um tempo lá, eu não me lembro. Música é a mesma coisa, uma música ela dura tantos anos, passou dali, perde a exclusividade, aí qualquer um pode pegar aquela música e regravar, citando que é a autoria do cara lá atrás. Acho que é 100 anos, acho que é um negócio assim, não me lembro, tem muitos anos que eu não olho. Então, a Bíblia é domínio público. Então, se eu entendesse do original, eu poderia pegar, fazer os estudos nele e fazer a minha tradução. Aí sairia, em vez de ser tradução João Ferreira de Almeida, que é a tradução mais antiga em português, que é a que nós usamos, a que eu uso, seria tradução do Moacir Raimundo de Souza, ou do Edgar, ou da Maria de Fátima. É tranquilo assim, irmãos. Então quando você encontra uma Bíblia aí que você nunca viu, fica tranquilo, o cara tem direito de fazer. É claro que é preciso muita responsabilidade na hora de tradução. Então, irmãos, o que eu tenho aqui, que você tem, que a gente usa com todo amor e todo carinho, é tradução de tradução, 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 e a gente ficaria aqui um mês falando. Nós estamos muito longe do original, tá, irmãos? Então, a gente lê a Bíblia pela graça de Deus, crendo que o Espírito Santo de Deus, né, vai falar conosco e sem muito questionar. Eu gostaria muito até que os professores que aqui estão tivessem esse entendimento, esse conhecimento, e não brigasse quando você lê uma Bíblia que fala uma coisa e a outra fala outra. Agora, tem tradução horrível, horrível, de tão longe dos originais que elas estão. Uma delas, eu vou falar o nome aqui, é a tradução na linguagem de hoje. Foge desta Bíblia, ela é muito fora. Você pode substituir a manjedoura por outro nome, não tem problema nenhum, a manjedoura onde Jesus foi colocado. Você pode substituir, sei lá, um punhado de coisa, de acordo com o entendimento seu da linguagem original. Mas agora, você falar, trocar morte por vida e vida por morte, aí já está complicando o trem todo, né, irmãos, entenderam? Então assim, eu dou um conselho, apesar que a maioria das pessoas acha ela mais fácil, e ela é. Se os escritores tivessem tido cuidado de não errar nesses pontos cruciais, ela seria uma Bíblia fácil de entender. Porém, por esses perigos, eu diria, não usa e fuja dela. Qual que você usa, pastor? Eu já cansei de falar. Eu uso a edição do João Ferreira de Almeida, que é o homem, né, o primeiro que traduziu, que a maioria das Bíblias em português usa, porém eu uso a edição contemporânea. É diferente da atualizada, da corrigida atualizada, da fiel, diferente de todas elas, diferente de uma outra nova que saiu agora, que eu esqueci o nome, não me vem agora a memória. Ela é a contemporânea, ela pega palavras e chega mais no original. Então eu gosto dela por isso. Gostaria muito também que você pudesse ter uma dessa, tá bom? Então o livro é poético, mas essa questão de ser uma linguagem sensual, as pessoas criticam. No entanto,
O seu direito a um lugar no cano da Bíblia é definido por religiosos de todas as épocas, por ser considerado uma alegoria do afeto entre Deus e o seu povo. Então todos os religiosos, os rabinos, os mestres, os entendidos, aceitam esse livro como um livro inspirado por Deus, porque no entendimento trata do amor de Deus pelo seu povo, do amor de Deus pela igreja e da igreja pelo Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? E nós aceitamos também com toda tranquilidade, né, que é um livro inspirado por Deus. Vamos seguir ali e vamos entrar no capítulo 1 e 2, um resumão deles. Ali eu coloquei para você o seguinte, vai falar do noivo e da noiva. Lembra que toda vez que você está noivo, noiva, amado, amada, lembra, Deus é o noivo ou Deus é o amado, e a amada é a noiva e a amada é a igreja. Então do capítulo 1 até o 2:7, vai falar da comunhão espiritual entre a noiva e o noivo celestial. Esse resumo é muito bom para você localizar, né? Do início aí até o capítulo 2, versículo 7, vai trazer a comunhão espiritual entre o noivo e a noiva, né? Ou a noiva e o noivo celestial. E a partir do versículo 8 do capítulo 2 até mais para frente, no 3:5, nós não vamos ver agora, né? Todo, vai falar do momento em que a noiva perde o seu companheiro, ela perde o noivo, e ela fica desesperadamente procurando esse noivo. Tudo se aplica à igreja, e tudo se aplica ao povo de Israel. Não é, irmãos, que poderíamos dizer que a noiva perdeu o noivo e está procurando o noivo agora? Sim, nós estamos procurando Jesus, amém, queridos? Nós estamos à procura dele. Onde está o Senhor? Eu quero estar perto do Senhor. Tem até um hino que se canta, né? Perto quero estar, junto aos teus... Não é assim? Pois é, isso aí. Então quer dizer, a noiva perde o noivo e vai atrás dele, e está buscando ele. Nós vimos isso aí, poeticamente escrito. Então tudo encaixa muito bem, tá, irmãos? Agora, vamos então especificamente no capítulo 1, para depois a gente passar para o 2. Eu vou colocar o nome da Sulamita em hebraico. Eu quero muito começar a colocar nomes mais originais aqui para a gente. Tem uma música linda que um cantor judeu religioso fez para a Sulamita, tipo assim, como fosse Salomão apaixonado falando por ela. Meu Deus, eu tinha isso tudo, eu perdi, e hoje eu passei o dia procurando. Vocês escutar aqui, não é uma música brasileira, é oriental, aquela estilo lá de Israel, mas é uma música linda, você sente assim que a música é linda, falando do Salomão falando para a Sulamita, clamando, né, para a Sulamita voltar, para ela não ficar onde ela estava, longe dele. É uma coisa linda. Bem, pelo menos eu gosto de música, eu acho. Então o que nós vamos contar nos 4 primeiros versículos? A Sulamita expressa seu desejo pelo amor do seu amado, né? Ou a Shulamite, né, está fazendo isso. Veja bem como é que ela começa. Beije-me ele com os beijos da sua boca. É por isso que eu queria fazer um jogralzinho aqui, né, com a Ana Silva, porque foi chato, tem, né? Mas beija-me ele com os lábios, com os beijos da sua boca, pois melhor é o seu amor do que o vinho, tá bom? Por isso que eu falei que é o manual do casal. Vamos ter que falar com o Lucas, inclui lá o livro de Cantares, né? Então ali, irmãos, ela está expressando o amor, o desejo dela pelo seu amado. E ela fala de sua própria beleza. Aí ela vem se apresentando, falando da beleza dela. Ela fala, eu sou morena, mas agradável. Ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. E ela fala outra vez, não olheis para o fato de eu ser morena. Então de cara, a mulher aqui não era loura, não era de olhos azuis, ela era morena. E eu vou te mostrar logo depois ali, na hora que eu digitei lá para a inteligência artificial. Por favor, faça um desenho da mulher de Cântico dos Cânticos, ou dos Cantares de Salomão. Mas olhe detalhadamente o capítulo 1, versículos 5 e 6, que vai falar, né, fisicamente dela. Lembra também que o escritor estava apaixonado porque ela era linda em extremo. E aí sabe o que ele fez? Ele fez aquela mulher ali para nós, olha lá, ó. E aí, o que vocês acham? Pele negra, pele escura, e me deu 2 fotos ainda. Me deu uma com a pele mais escura, um pouquinho mais clara. Mas essa seria, de acordo com a inteligência artificial. O que é a inteligência artificial? São
todos os dados que se tem no mundo sobre Bíblia. Qualquer coisa que você pergunta, versículo da Bíblia que você perguntar, ele te dá tudo que você quiser até o ano de 2021, se eu não estiver enganado, ou 2022, que os caras montaram um sistema diferente do Google, tá? Pegar todos os dados do mundo que existe, lançaram lá, e então ele tem capacidade de fazer isso que você perguntar, qualquer coisa. É que eu te disse lá, aquela primeira foto, eu falei, só escrevi assim, faça uma figura que melhor represente o livro de Cantares, mais nada. Aí me deu o casal de frente, mas a boca da mulher não estava muito legal. Aí eu pedi assim, por gentileza, corrija os lábios da mulher. Aí ele me deu um lábio natural de uma mulher. Eu falei, nós não estamos entendendo bem. Aí eu fiz a pergunta outra vez, saiu isso aqui. Perfeito, irmão. Onde é que eu ia conseguir desenhar aquilo? Jamais, né? Jamais eu ia conseguir. Então tá ali. Então essa é a mulher, irmãos, olha ali. E não é que não está muito fora. Tá vendo, ó? O estilo de vestir não é moderno, não é da mulher atual, né? Turbante, aquelas roupas com as cores que o povo de Israel usava. Eu não pedi isso não, só falei para ele focar nesse texto que diz o estilo da mulher. E ele colocou lá. Vocês acham que está ruim? Hein? Está ruim? Está ruim aí, galera? Tá ruim? Não, é uma figura, não é, mas não é uma foto de ninguém, né? Não fotografou não. Não é uma mulher bonita? Bonita, pele escura. E o cara apaixonou por ela. Ela explica logo depois que os irmãos dela fizeram uma maldade com ela, pôs ela para cuidar da plantação de uva, que é a vinha, né? Quando você vê vinha, é plantação de uva, né? Então, fez ela cuidar das plantações de uva, e ela tomou muito sol, e a pele dela ficou escura. Tanto que ela pede aqui, ó, ela fala assim, ela fala para o marido dela, para o amado, eu sou morena, mas agradável, não olhe para o fato de eu ser morena, porque o sol pegou sobre a minha pele, eu cuidava das plantações dos meus irmãos e nem cuidei das minhas. Ela fala assim ainda, né? Que ela cuidou, ela diz assim no versículo 7, diz-me tu, não é o 7, não, é o 6, não olheis pelo fato de eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim, ó filhas da minha mãe, os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha que me pertence mesmo eu não cuidei, eu cuidei da vinha deles. Então o sol bateu forte na pele dela e ela ficou com pele morena, né? Então isso aí desfaz, irmãos, ó, isso desfaz aqui toda a ideia que você tem de judeu. Eu estudo muito com os judeus, já falei para vocês, e a ideia de que judeu é branco, aquele narigão, olhos verdes, azuis, bonito, aquele Jesus que a gente vê nas figuras por aí, que Jesus narizinho, o cara é perfeitão, já não sei se vocês notaram lá, barba, né, e tal, não tem nada a ver com aquilo não, a barba tudo bem, o cabelo talvez grande tudo bem, mas a pele do cara não era aquela pele, ele era um cara rústico, primeiro, na cultura de Israel, o filho sempre seguia a profissão do pai, e o pai terreno, o pai adotivo de Jesus, como é que era o nome dele? E qual a profissão de José? Possivelmente o menino Jesus aprendeu o ofício da carpintaria. E não pensa que era só ligar para a loja de madeira e mandar a madeira para ele cortadinho, igual nós vamos aumentar isso aqui, por exemplo. É só ir lá e falar, ó, corta para mim uma madeira de tantos metros aí, tal, dessa medida, e eles mandam ela na sua porta. Não, o cara tinha que ter as ferramentas brutas. Eu cheguei a ver, irmão, eu cheguei a ver serra, que eu esqueci o nome agora, aquela que o cara segura numa ponta, ontem os dois vai junto ali, ó, golpeão. Horas e horas cortando aquilo. Meu pai tinha plaina de aplainar madeira aqui na mão, porque era bom, rapaz. Ele tinha toda a ferramentaria, né, uns machadinhos grandes que eu não sei o nome para cortar assim, o Hélio deve saber lá. Irmãos, enxó, era tudo na mão. Isso no tempo do meu pai. Estou falando de 50 anos atrás. Agora imagina aí, soma para trás aí, mais de 2000 anos, o cara era troncudo, hein? Você tem até hoje? Eu sei, você deve ter mesmo. Entendeu, irmãos? Isso é só para vocês traçarem, né? Para vocês lerem a Bíblia com o pé no chão, porque a gente só aprende o que Deus está querendo dizer quando a gente conhece também a história ao redor do texto que nós estamos lendo. Aí você pega um outro entendimento. Então aí vamos seguindo, né? Logo depois ela vai falar da beleza dela. Ela fala que ela é morena e ela está meio que clamando para as mulheres de Jerusalém, para não tipo assim, enfim, não fica aí preocupada porque a minha pele é escura, porque foi por causa de muito trabalho, tomei muito sol e minha pele escureceu. Então o judeu, desde então a gente sabe, é um homem assim, é uma mulher assim. Por que os judeus de hoje então tem muitos deles branquinho, clarinho?
Mas, irmãos, o judeu não tem casa não, irmão, nunca tiveram. Você sabe, desde lá do Velho Testamento, o cara estava, olha bem, quando Deus chamou Abraão, Isaac e Jacó, irmãos, pôs os caras para andar, peregrinar pela região lá do Oriente Médio. Você sabe disso. Deus falou com Abraão em Gênesis capítulo 12, se eu não estiver enganado. Sai do meio da tua parentela, sai da cidade, do povoado de seu pai, vai para o lugar que eu vou te mostrar. E lá eu vou fazer de você uma grande nação. Ali o cara começa a andar e nunca mais parou. Israel não parou até hoje, irmãos. Até hoje. Hein? É um povo que anda, eles são espalhados pela face da terra toda. Ele não descobriu, irmãos, que o Brasil, no início, 1500, foi cheio de judeu. Judeu que fugiu da Espanha de morrer, foi para Portugal. Portugal não querendo eles lá, mandaram eles para aqui, junto com aquelas primeiras caravelas que vieram. Chegaram aqui, o rei pegou duro e falou, ó, se vocês não converterem o cristianismo, nós vamos mandar os filhos de vocês, aliás, nós vamos ficar com os filhos de vocês e vamos mandar vocês para o mundo afora, voltar para Portugal, para a Espanha. Os caras ficaram aqui enganando todo mundo. Por isso que a gente faz exame de DNA aí e sai que é um pouco de judeu. Só você fazer que você vai ver, tem um pouco de judeu. E quem é da área da região litorânea, Pará, igual o irmão Francisco que é do Pará, não é isso, Francisco? Pará, a região litorânea, então, aqueles caras ali tem uma porcentagem grande de DNA do judeu. Por quê? As caravelas vinham, agarravam ali, alguns vieram para o fundo, para o sudeste, mais para o centro, à procura de terras e à procura de minerais e tal, mas a maioria ficou por ali mesmo, então é lotado, tá, irmãos? Então hoje eles têm uma tonalidade de pele mais clara, é por causa da miscigenação, que chama, a mistura, né, com outros povos, tá bom? E aí ela vai seguindo, irmãos, a expressar também a preocupação com a fidelidade, e ela busca orientação de como se unir ao seu amado. No versículo 7 ela diz, dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o recolhes pelo meio-dia? Por que razão seria eu como a que anda errante pelos rebanhos dos teus companheiros? Ela quer saber onde ele apacenta os seus rebanhos, para ela ir direto onde ele está, para que ela não ande vagueando e vá para o rebanho de outro e vai se misturar e tal, ter contato com outros homens que não é ele. Então a gente vê ali uma questão séria, é uma preocupação com fidelidade e a busca de orientação, como é que eu vou encontrar com o meu amado, né? E por aí vai. Agora vamos mais um pouquinho no capítulo 2, que você vai notar que agora, aqui muda, o capítulo 2 já é um noivo respondendo aos sentimentos da mulher, da Shulamite ou da Sulamita. Ele começa dizendo, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Ele então chega para falar, né, com ela, no coração dela, e olha que ele faz uma comparação aqui, muito bonita. Ele diz assim, olha, qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as donzelas. Depois ele continua, qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as donzelas. Ele está respondendo, deixa eu explicar, 1 e 2, ele está respondendo aos sentimentos que ela pôs para cá. E quando ele diz assim, qual lírio entre os espinhos é a minha amada entre as donzelas, o que ele está fazendo na verdade? Ele está separando a noiva dele, a amada dele, a mulher dele, dentre todas as outras coisas que existem. Olha bem, qual lírio entre os espinhos? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Um lírio entre os espinhos, ele vai se destacar ou ele será igual aos espinhos? Tá? Então ele está respondendo ao sentimento dela, está falando para ela que ela se destaca. No meio de espinhos, ela é como um lírio. Você vai olhar para lá e vai ver o lírio, a planta. E ela vai dizer mais, tal é a minha amada entre as donzelas. Aí ele está dizendo, assim como um lírio no meio de um punhado de espinho, a gente vê o lírio e destaca, assim é a minha amada no meio das donzelas. O que são donzelas? Moças. Então no meio de todas as moças, a minha amada se destaca. Eu olho para todas as moças e vejo a minha amada. Eu olho no meio de espinhos e vejo o lírio como ela. Tá? Em dois tempos. Parece que é ela falando que ela é o lírio, mas é ele falando que ela é o lírio no meio dos espinhos. Amém? Você vai ver que mais para frente, a partir do versículo 3 até o 13, a gente vai ver que fica registrado
a chegada da primavera, ou seja, o inverno se foi, chegou a primavera. E o que está querendo dizer isso tudo para nós? O renascimento do amor entre os dois, entre o amado e a amada, entre, no caso, Salomão e a Sulamita. Porque continua dizendo, olha, veja bem, voltando lá, ele diz, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Ele vira e fala assim da noiva, qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as donzelas. E ele continua, qual a macieira entre as árvores do bosque, está vendo? Tal é o meu amado, ela dizendo para ele, entre os jovens, desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. O seu fruto é doce ao seu paladar. Levou-me à sala do banquete, ela dizendo, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Sustentar-me de passas, confortar-me com maçãs, pois desfaleço de amor. Sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace. Olha bem, eu os faço jurar, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e costas do campo, que não acordeis, nem despertei o meu amor, até que ele queira, né? Ouço a voz do meu amado, eis que ele vem saltando pelos montes. Aí o cara já fez, tem uma música aqui, né? Você lembra dessa música? Cadê o ninja do louvor, mais a Ana? Lembra aí? Olha, ouço a voz do meu amado, eis que ele vem saltando pelos montes. Quem lembra da música? Ele vem, saltando pelos montes. E aqui embaixo tem uma outra frase dessa mesma música que ele pega, né? O meu amado é semelhante ao gamo. Veja que está traçando aqui, irmãos, uma imagem da primavera, das flores, dos animais. Por isso que lá fala, ó, a chegada da primavera vai simbolizar o renascimento do amor entre os dois, né? Aí fala o 10, meu amado, fala e me diz, levanta-te minha amada, famosa minha, e vem, aí, já passou o inverno, as chuvas cessaram e se foram, tá vendo? Aqui está dizendo assim, o inverno acabou, voltou a primavera, e nesse caso, representando o renascimento do amor entre eles. E descendo cá embaixo, no 16, o meu amado é meu, e eu sou dele, ele apacenta os seus rebanhos entre os lírios, antes que refresque o dia, caiam as sombras, volta meu amado, e faz-te semelhante ao gamo ou aos filhos da gazela, está vendo? Isso tudo ele responde ao sentimento dela, comparando ela com uma mulher que se destaca entre todas as coisas, e aí ela pega e responde para ele, né, com todas essas palavras, deixando claro para nós que o amor ali renascia. É claro que essa comparação da mulher com uma gazela, né, a comparação da mulher até como uma égua. Agora imagina o seu marido virar para você, presta atenção, irmão, é sério, imagina o seu marido virar para você e te comparar com uma égua. Você vai dar um coice nele. Eu tenho que vir, claro que vai, não vai, irmã? Imagina o seu marido virar para você e falar, você é como uma égua, né? Mas essas comparações, é o que eu digo, ele é um livro muito figurado, que a gente precisa trazer a interpretação. Onde está essa comparação de égua? Ah, eu vou te mostrar agora. Quer ver? Hein? As éguas do rei, né? Tá aqui, ó, eu peguei agora e esqueci. É aqui no capítulo 1 que nós lemos, tá? Capítulo 1, vou achar, sim, achei, o versículo 9. Leia aí, meninas, leia aí, mulheres. Vi aí, mulheres. Quando seu marido falar que você parece uma égua, não bata nele, pergunta para ele o que ele está querendo dizer. Brincadeira à parte, é só para os irmãos entenderem que não dá para pegar esse livro, irmãos, e pensar que é só ler e sair por aí, né, aplicando. Olha, as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó minha amiga. Bem, nem todos conseguem ver a beleza de um animal, uma égua ou um cavalo, né? Mas quem aprecia sabe o que é. Pensa numa Ferrari. Se o seu marido virar para você e falar, você é uma Ferrari, você ia entender. Ferrari era comparado com as éguas de Faraó, bem, né, com a postura bonita, cabeça levantada, bem limpinha, bem arrumada, forte, determinada. Então ele está comparando essa mulher, a Sulamita, como as éguas de Faraó. Ou melhor, nem as éguas de Faraó eram comparadas com ela. É só para os irmãos entenderem que às vezes, né, entre marido e mulher, pode ter alguns elogios que a pessoa vai entender mal, né? Então aqui, isso quer dizer o quanto ele apreciava a sua mulher. E depois ela vai e compara ele como um ramalhete de mirra. Olha bem, o meu amado é para mim como um ramalhete de mirra, morará entre os meus seios. Misericórdia, tá vendo, irmãos? É sensual demais o livro. Estou falando do versículo 13, tá? Ela vira e fala, o meu amado é para mim um ramalhete de mirra, morará entre os meus seios. Um ramalhete de mirra entre os seios.
Mirra cheira, lembra lá? Mirra é cheiroso. Então, está falando com o marido dela, o amado dela, é como um ramalhete que ela guarda no meio dos seios. Então, ele é muito sensual o livro, né? Porém, aqui a gente vê que está falando do amor de Deus, do cuidado de Deus, né? Pela igreja, né? Pelo seu povo de Israel. Eu te mostrei já, né? A foto dela aí, o desenho dela, para você fixar aí e conhecer a Bíblia, porque pode ser que você olhe e fale assim, quando a gente fala assim, a Sulamita que Salomão escreveu, apaixonado por ela, era uma mulher linda, muito bonita, e aí você vai e começa a pensar numa beleza de acordo com você, mas de acordo com a Bíblia nós lemos, é uma mulher muito bonita, é uma mulher atraente, entre todas ela é diferente, igual está escrito aqui, assim como a igreja de Jesus, irmãos, também é diferente entre tudo que há na face da terra, amém, queridos? A noiva de Cristo, a igreja que o Senhor está preparando, é essa mulher, é essa noiva, que todo mundo vai olhar e vai pensar, é diferente. Então, eu como parte da noiva, e você como parte da noiva de Cristo, nós temos que ser assim também. A beleza do céu, a beleza de Deus, tem que estar em nós de tal maneira que as pessoas vão ver e falar, ali ó, ali tem uma serva de Deus, ali tem um servo de Deus, aqui tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus. Isso aí é lição, né, para nós, tá, irmãos? A foto é só para a gente pensar nisso. Concluindo, nós vimos a intensidade do amor e da busca pela presença do amado. Ao falar da celebração da primavera como renascimento do amor, o amado destaca a beleza da amada como um lírio entre os espinhos. Poético e cheio de imagens, expressa-se o encanto e a profundidade do amor entre o noivo e a igreja. Amém, queridos? Vocês já notaram que a Bíblia diz que Deus é ciumento? E Deus é zeloso? É o noivo que tem ciúme da noiva. Você lembra, irmãos, sinceramente, quem estuda aí as religiões, isso é muito importante, desde que você tem estrutura para estudar, você vai ver que de todas as religiões, o único Deus que não gosta de dividir o seu povo com ninguém, é o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia. Ele é zeloso e ciumento. Tanto que a lei já começa detonando que Ele é Deus e não tereis outros deuses diante de mim. É o único Deus que de fato não quer dividir nenhum de nós com ninguém. Quer a gente só para Ele. Os outros deuses são tudo aí. Tem Deus que não importa, não tem nada a ver. Tem religião que não importa o tipo de vida que você leva, está tudo bem. Mas quando você entra para o Deus Todo-Poderoso, Deus da Bíblia, você recebe Jesus, fica sabendo. Ele é zeloso, Ele é ciumento. E Ele pede, não tenha outros deuses diante de mim. Olha que coisa mais linda. Amém, queridos? Então esse é o relacionamento que a gente encontra aqui. Glória a Deus. Estuda 3 e 4, semana que vem a gente vem e nós vamos continuar em nome de Jesus. Amém, queridos? Obrigado, irmãos. Venha estudar conosco a Bíblia Sagrada e seja abençoado, seja abençoada. Traga também o seu conhecimento, traga aquilo que você conhece e compartilha conosco, que vai ser um prazer, né, para todos nós. Vamos orar? Ó Deus, eu te agradeço imensamente pela oportunidade, pelo desafio, Deus, que é nós estudarmos esse livro poético, de tanta profundidade, que expressa intensamente o amor de Deus, o amor do Senhor pela igreja. Pedimos a Ti que nos ajude a experimentar desse amor, dessa graça, que nós precisamos tanto no nosso dia a dia, Deus. Nós precisamos de cuidado, precisamos de atenção, precisamos de ser valorizados. E o Senhor, no livro de Cantares, mostra todo o Teu zelo, o Teu cuidado para conosco, que muitas vezes nós ignoramos isso. Por isso nós pedimos, Senhor, aplica a Tua palavra ao nosso coração e nos ajuda. Obrigado, meu Deus, te agradeço, te louvo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.